Olá! Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que a gente começa agora para falar sobre criando um valor para o teu projeto. Como você é percebido pelo mercado. Será que é possível aumentar o valor percebido daquilo que nós produzimos? É possível, sim. É muito possível. E é sobre esse tema que nós vamos falar no dia de hoje, nesse vídeo. Sou Gabriela Grepe, arquiteta, especialista em desenho de marcenaria, e vamos entender como fazer este valor agregado ser acoplado ao teu projeto. O que é que nós precisamos fazer, o que é que a gente precisa entender e como a gente pode fazer isso acontecer. Eu acredito que seja uma dúvida, eu já passei por essa dúvida, né? Assim como vocês, eu já tive muita dúvida sobre o valor do meu projeto, sobre a forma como ele é percebido. Em muitos momentos, eu mesma não dava o real valor àquilo que eu produzia, eu sempre achava que ele era abaixo ou não tão bom quanto os meus colegas, né? Porque existem muitas pessoas boas no mercado, graças a Deus. Então, a percepção desse valor, por mim, ela já era menos do que a real. Então, se eu não conseguia me ver, como as outras pessoas conseguiriam me ver? Enxergar aquilo que é a qualidade do meu projeto, que eu tinha certeza, eu tenho consciência, eu tinha consciência da qualidade, da técnica, né, do conhecimento. Então, como que a gente faz que as pessoas compreendam e enxerguem esse valor? E como eu transfiro essa visão para como algo palpável para o meu projeto? Como eu agrego isso ao meu projeto de marcenaria? E quando eu digo que é possível, é porque, obviamente, eu já passei, né, por este caminho. Eu trilhei essa jornada e eu percorri os passos que eu vou conversar com vocês agora. E que eu vou compartilhar com vocês agora. Para mostrar o quanto que é possível e o que foi que eu fiz. Como foi que eu cheguei nesse valor. Então, vamos lá. A primeira pergunta que pode passar pela tua cabeça é: por que eu preciso disso? Para que eu vou querer que as pessoas me percebam? Para que eu preciso que as pessoas tenham percepção de um valor do meu projeto? Para quê? É pura vaidade? Não. Vai ter gente que sim, será pura vaidade. Mas não é vaidade. Na verdade, eu te desafio a pensar igual eu estou pensando aqui agora. É uma necessidade. Quando eu consigo me posicionar, mostrar o meu valor, eu consigo me posicionar no mercado de forma melhor. E o que levam as pessoas a virem até mim, a contratar o meu serviço, a ouvir o que eu tenho a dizer? Na verdade, é o valor agregado que eu passo nos meus trabalhos. Então, eu ter esse reconhecimento, eu ter esse destaque, ele é importante para o meu posicionamento de mercado, para que eu consiga ter uma carteira de clientes, para que eu consiga permear nesse ciclo, né? Nesse mundo que é da arquitetura e que a gente sabe que muitas vezes ele é muito fechado, como uma bolha. Então, isso vale tanto para quem já está na estrada, quem já está na jornada, e principalmente para quem é recém-formado. Por que principalmente para quem é recém-formado? Porque quem é recém-formado está começando a trilhar a sua carreira agora. E no início da carreira é muito difícil as oportunidades aparecerem, é muito difícil a gente ser uma voz ouvida, né? É difícil esse reconhecimento, essa compreensão, essa credibilidade, né? Na verdade, então,
as pessoas transferirem essa credibilidade para a gente em início de carreira não é uma tarefa fácil. E aí eu digo que se no seu início de carreira você tem uma oportunidade de mostrar essa sua qualidade, de se destacar, de se diferenciar, de sair do lugar comum, né? De sair daquela mesma linha de onde todos os recém-formados estão, isso vai fazer com que você comece a trilhar a sua jornada, a sua carreira. Vai sedimentar, vai solidificar, vai erguer a tua carreira. E você ter um diferencial, um destaque, uma habilidade é um dos elementos que vai fazer com que você alcance isso. Então, para quem é recém-formado, você ter uma oportunidade dessa, né? De, sei lá, você foi contratado para fazer um determinado serviço e você vai mostrar, obviamente, a sua qualidade, a sua técnica, a sua competência. E quando você tem essa competência, além daquilo que a gente nos foi ensinado na graduação, que é padrão para todo mundo, quando eu tenho um plus a mais, um bônus a mais, eu ganho, eu aproveito essa oportunidade, eu masterizo ela, eu faço ela valer a pena. Porque se eu não tenho, eu posso desperdiçar uma oportunidade. E para eu ter outra, vai levar mais tempo. Então, estarmos preparados para essas oportunidades e para este diferencial é planejar a carreira, tá? Então, agregar valor percebido no meu entendimento, na minha carreira, no meu escritório, no meu produto, é estratégia de trabalho. Então, a gente não tá aqui, não é, como eu falei no início, né? Não é vaidade. É estratégia, é trabalho. E aí você vai me perguntar, ok, já entendemos o porquê. E como a gente faz isso? Como é possível? Como é possível que eu consiga agregar isso dentro do meu serviço? Conhecimento. É a única resposta que eu posso dar para vocês. Conhecimento. Desenvolva a sua técnica, o seu conhecimento, estude que você consegue alcançar esse valor agregado. Não tem ninguém que se sustente no mercado sem conhecimento. Não tem. Eu tenho 20 anos de carreira, vi muitas etapas, muitas fases desse meu segmento, e eu posso te dizer que as pessoas com as quais eu convivi, que não tinham conhecimento, que não estavam em constante atualização, ficaram pelo caminho. E foram substituídas por aquelas que buscaram essa melhoria. Então, conhecimento, sempre. É ele que me diferencia, é ele que me faz ser uma escolha na hora de se fazer uma contratação. A expertise. Eu não estou falando aqui de experiência, né? Experiência é uma questão de prática, requer tempo de carreira, né? Mas eu posso ter conhecimento sem prática, ok? Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro, tá? E esse conhecimento, como é que ele se apresenta no meu trabalho? Como é que eu vou mostrar que eu tenho este conhecimento? Esse meu conhecimento, ele já começa logo na criação, tá? Ele já vem logo de criação. Porque nós temos quatro elementos que são possíveis de mostrar que esse conhecimento existe, de mostrar que esse valor existe e de agregar, onde ela é agregado, onde essa expertise, essa característica, ela é agregada no seu serviço. Então, 4 pontos, que são os 4 pontos que eu vou conversar com vocês hoje. Vou passar um a um para que a gente entenda esse processo. O primeiro ponto é a criação. Então, criatividade, já de cara, você já mostra se você tem conhecimento ou não pelo nível de criatividade. E aí, quando eu falo criatividade, criação, é o que você vai desenvolver para aquele projeto. A gente está falando de projeto de marcenaria.
Então, quando eu crio um projeto, eu tenho que ter conhecimento para criar algo que seja executável. Estamos falando de criação desse nível. Não estamos falando de criação que vai levar 2 décadas para ter ferramenta e tecnologia para ser feita. Não é isso. A gente está falando de criação executável, que pode ser verdadeira, que pode ser feita e que não vai ser mirabolante, que só daqui a uns 30 anos poderá ser viável. Não é disso que a gente está falando. Então, já na largada, você já mostra o que vem. Se você já cria, baseado no conhecimento de como, com técnica, com questão de proporção, cor, combinação, volumetria, espacialidade, você já saiu na frente. Porque demonstra que você não sabe fazer só marcenaria. Você sabe colocar a marcenaria dentro do espaço e fazer ela ser aproveitável e fazer ela valorizar o seu espaço. Porque engana-se quem acha que fazer marcenaria é só eu dizer quantos montantes, quantas portas, quantas gavetas, onde tem cabide, onde tem prateleira, se vai ser painel, se vai ser ripado, se vai ser branco ou não. Isso sim faz parte, claro que faz. Mas a marcenaria, um projeto de marcenaria de qualidade, ele fala muito mais com relação ao volume e ao impacto dele dentro do ambiente. Então, se eu sei colocar isso dentro do ambiente de forma harmônica, eu sei projetar marcenaria. E sei projetar marcenaria de qualidade, tá? Porque fazer caber e fazer caber com qualidade são 2 coisas distintas, mas muito distintas, que vocês não fazem ideia do quanto, tá bem? Então, a criação, ela já vai dizer se vai começar a dar certo, você vai dar o primeiro pontapé. E aí, você, nesse momento, mostra que você tem conhecimento. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu recentemente desenvolvi, apresentei e agora vai ser executado um projeto num apartamento super compacto, onde eu tinha que usar tudo isso que eu acabei de falar para você. Volumetria, harmonia, tamanho, dimensão, espacialidade, cor. Eu pesquisei tudo para desenvolver esse projeto. E tem uma peça que eu sugeri no projeto, que eu criei no projeto, que se eu não soubesse a técnica, eu nunca poderia ter criado. Eu sugeri logo numa ilha, né? Sabe aqueles balcões em ilha que a gente tem em cozinha? Esse. Eu sugeri um armário aéreo nesse lugar. E a gente sabe que armário, ele tem que ser fixado na parede ou ter pontos de sustentação dos 2 lados para ele ficar de pé, ok? Ele não fica pendurado, flutuando, né? A gente ainda não tem aquelas máquinas que fazem as coisas ficarem flutuando. Não. Mas eu projetei e eu não tenho nenhuma dessas situações que eu acabei de falar para você. Eu não tenho parede de fundo para sustentar, não tem parede nas 2 laterais e ele não está apoiado em lugar nenhum. Então, pensa que ele é um elemento retangular assim e ele só tem parede aqui. Então, eu tenho 1,5 metro em balanço. E aí você vai me perguntar, e eu não criei nada de apoio, porque eu não queria pilar, eu não queria um painel sustentando, eu não queria nada, eu queria bem vazado, bem fluido. E como que eu fiz isso? Porque eu projetei a forma de sustentar isso, já na criação. Eu já coloquei uma sustentação pelo teto de metalon, de estrutura metálica, que também tem que ser metálico, outro material sem ser a marcenaria, para poder sustentar, tá? E como eu sei que isso vai aguentar? Porque eu sei como a gente vai fazer a sustentação no forro. Eu vou vir pelo forro. No forro, eu vou abrir um espaço no forro, sustentar na laje, e como o armário encosta no forro, o próprio armário já faz a vedação dessa abertura que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu também não quero criar uma dor de cabeça para o meu cliente. Porque, é muito fácil. Quebra o gesso. O apartamento está pronto. Quebra o gesso, pendura e depois refaz. É mais um custo para o meu cliente. Não.
Eu dou a solução sem fazer crescer o volume de trabalho para ele. Porque senão ele não vai gostar do que eu estou produzindo. Ele não vai nem querer fazer. Eu não ia querer. Eu não ia querer se fosse na minha casa. Então, eu desenvolvi uma forma disso ficar sustentável, ser executável, sem onerar para o meu cliente. Então, a criação, quando eu falo que isso já disse a meu favor, porque eu fui questionada imediatamente na hora que eu apresentei. Principalmente porque o cliente é engenheiro. Ele, automaticamente, ele me questionou. Ele falou assim, mas como isso vai ficar sustentado? E eu logo, prontamente, já dei a solução para ele. Porque a gente... E ali ele já ganhou um pouco mais de confiança. Ele já me contratou sabendo que eu tenho uma produção de marcenaria diferenciada. Quando eu cheguei para ele, mas só que agora que eu estou fazendo o projeto para ele, que ele está podendo ver, né, a verdade, se o que eu falo é verdade. E aí, quando eu mostrei para ele, ele me questionou de imediato, eu dei a resposta de imediato, ele já compreendeu. Ele falou assim, então tá, beleza, vamos fazer. Então, esse é o primeiro momento que você vai ser testado. E é o primeiro momento que você já tem que dar uma largada certeira. Criar algo com solução de execução. Saiba como fazer, sabe como fixar e explicar como isso vai ficar pronto. Então, esse é o primeiro elemento para que você consiga agregar valor no seu projeto. Dar valor a uma expertise daquilo que você está fazendo. E como que eu fiz isso? Estudando, pesquisando. Quando eu vejo um armário, uma marcenaria feita, um projeto super diferenciado, porque eu olho outros profissionais que desenham marcenaria de qualidade, me atrai, né, o olhar, e eu vejo coisas inusitadas, eu questiono como ele fez isso, como ele fixou. E aí eu vou atrás para saber como é que a gente faz. E aí eu vou atrás para entender como é que está sendo feito. E eu aprendo desse jeito. Então, eu não só pesquiso e olho, nossa, que bonito. Não. Eu olho, acho bonito, vejo se aquilo pode aumentar, acrescentar no meu repertório e vou buscar saber como ele fez. Para poder fazer com qualidade. Eu não posso sugerir e deixar que alguém resolva para mim. Porque vai dar errado. Mas vai dar muito errado se a gente deixar isso acontecer. Então, eu sou a pessoa que soluciona. Eu criei, eu soluciono. Filho é meu, né? Cada um com suas buchas, não é assim? Essa criatividade é minha. Então, eu resolvo. Então, ponto 1, resolvido, tá? Ponto 2, detalhamento. O projeto propriamente dito, né? O projeto propriamente dito nada mais é do que uma comprovação do item 1. Ele vem comprovar, ele é um mapa para que a fase 1, que é a criação, seja executada. Então, na hora, eu posso ter um discurso super lindo, convencer o meu cliente de que aquilo vai ficar em pé, e na hora que eu for desenhar, eu não mostro como isso vai ser fixado. Dei um tiro no meu pé, se eu não fizer isso. Então, eu preciso entender realmente e preciso apresentar de forma clara. Eu tenho que me fazer entender através do projeto de detalhamento. Tem um ditado, né, um ditado popular que fala assim, nossa, a pessoa não entendeu tal coisa. Aí a gente vira e fala assim, deu para entender o que é que eu desenho? No nosso caso, desenhar não é sátira, não é deboche, é real. Aqui a gente desenha para a pessoa entender. Eu vou desenhar para você entender. É de verdade o que a gente faz. Então, os projetos que saem aqui do escritório, todas essas soluções, elas são colocadas. Eu não preciso chegar na riqueza de detalhes de desenhar exatamente a espessura do perfil metálico, o parafuso, a rosca do parafuso, a porca, a veda... Não preciso chegar nesse detalhe, mas eu tenho que indicar, né, de forma simbólica, que a espessura, a largura do metalon que eu quero, aonde é a fixação, botar uma espessura mínima, né, que é o forro de gesso. Então, eu mostro o metalon encostando no forro de gesso e representando aqui um parafuso, e escrevo as observações que eu quero.
Então, a forma de você representar isso aí pode ser variável. Você pode usar o que você quiser. Aqui no escritório a gente funciona desse jeito. Mas você pode querer fazer isso tudo via modelagem de 3D, você pode querer fazer uma animação de vídeo, você pode fazer só um 2D, pode ser colorido, pode ser preto e branco. Não importa. O que importa é que a informação necessária para aquilo ali ser executado tem que constar neste detalhamento, nesse projeto. Então, o projeto 1 e o projeto 2, o item 1 e o item 2, eles são complementares, tá? Eles complementam um o outro. Na verdade, ele comprova a sua teoria, a sua criação. Então, explicado esses dois pontos. Na hora que eu reforçar aqui para vocês, que na hora que eu mostro um detalhamento com esse nível de informação, não tem senhor que venha argumentar e discutir comigo. Pode até não concordar, o que isso, gente, nós não estamos pontuando isso aqui. Ninguém é obrigado a gostar das minhas ideias, ninguém é obrigado a achar que as minhas ideias são boas ou ruins. Isso é pessoal. Mas ninguém pode questionar que eu, na minha ideia, boa ou ruim para essa pessoa, eu identifico, eu mostro e eu indico como fazer. E que eu faço isso ser bem claro. A forma como eu apresento e a nível de detalhamento, a quantidade de informações, de especificações, isso independe de você gostar ou não da ideia, ok? Então, isso é um ponto bem claro. A parte 3, que é a parte que eu acho que é onde a gente mais pode expor, transbordar o que a gente sabe. E que é um pouco difícil da gente alcançar. Eu reconheço, tá? Eu mesma levei um períodozinho para conseguir fazer isso de forma natural, da forma que eu faço hoje. E é a sustentação técnica da minha ideia. A argumentação. Porque nós seremos questionados. Sempre. Nós seremos postos em dúvida, em xeque. Se vai funcionar, se não vai. Nós vamos achar clientes que vão nos testar a todo momento. Eles ouvem a tua explicação e em seguida ele te pergunta novamente a parte técnica, mesmo que ele não entenda, tá? Depois ele passa um tempo, depois ele vai te perguntando novamente, ele vai te testando para saber se o que você está respondendo é realmente aquilo que é a verdade, se é conhecimento. Até o momento que ele entende, que você realmente entende do negócio, que você sabe o que você está fazendo e ele para de te questionar. Falando isso porque eu já passei por isso, tá? Já passei por isso em situações diferentes, porque existem níveis de questionamentos e testes. Existe o teste que é feito pelo cliente, existe o teste que é feito pelo profissional que vai executar o teu projeto, e existe o questionamento que é de um outro profissional, vamos dizer assim. O do outro profissional, você vai ser o que você vai menos se preocupar. Por quê? Porque é apenas uma opinião dele. Com ele, você vai apenas trocar figurinha. Eu troco figurinha com os meus colegas, tá? Não concordo com... graças a Deus, eu tenho muitos colegas arquitetos, muito criativos, muito inteligentes, e eu troco a minha experiência com a deles, e eu agrego algo deles no meu processo, e eles agregam algo meu no processo deles. A gente não tem estilos iguais, somos estilos completamente diferentes. Se eu for fazer um projeto de um quarto e 3 colegas meus forem fazer do mesmo quarto, vão ser 4 projetos diferentes. Mas isso a gente não interfere um no outro. A gente só troca experiência, porque às vezes ele tem uma forma melhor de fazer aquilo que eu estou propondo. Então, essa preocupação com o nosso colega é a que você menos vai ter. E aí eu digo isso para os recém-formados. Não se preocupem com eles. Não se preocupem. A gente olha aquilo que é bem feito e a gente acrescenta e soma na nossa vida. Aquilo que não é para somar, a gente não dá atenção.
tá? Então, aos recém-formados, fica a dica de uma pessoa que está com 20 anos de estrada, mais um pouquinho, e que já deu atenção e não foi legal. Então, não precisa passar por isso, tá? Então, vamos nos ater os dois testes, que é do cliente e do fornecedor. A do cliente eu já te falei anteriormente. O cliente, ele vai querer realmente comprovar se você sabe. Nem é por maldade, que ele te contratou, não te contratou? Só que ele quer ter certeza de que vai ser bem feito, de que vai dar certo. É a casa dele, é o sonho dele, tá? Tem o cliente também que te questiona porque ele se acha arquiteto. E aí ele vai te questionar porque ele acha que a ideia dele é melhor. Só que ele não tem a técnica que você tem. Então, ele vai te dar ideias e você vai provar por técnica que não vai funcionar. Entendeu? Então, a gente respeita o desejo do cliente, mas muitas vezes eu tenho clientes que me dão ideias e eu faço a ideia dele funcionar. Faço uma adaptada, porque são ideias boas, mas quando a ideia não é boa, é simplesmente birra, aí não, a gente não aceita, a gente prova. Mas a gente faz tudo com muita educação, tá, gente? É muita educação. Porque eles estão te questionando e a gente tem que entender que é uma dúvida do cliente. Então, eu tenho que saber responder isso. Então, o teu cliente vai te perguntar, mas a partir do momento que você responder segura, porque a gente percebe isso na fala, se você gaguejar, se você, não sei... talvez, né? Será que é melhor? Já era. Ele vai te fazer mais uma lista de perguntas e vai demorar mais um tempão para você firmar esse seu conhecimento, né? Agregar esse valor de expertise para ele, frente a ele, para ele te perceber dessa forma. Diferente de quando ele te faz um questionamento e aí você vira para ele e fala bem assim, olha, desse jeito eu nunca fiz. Mas, pela minha experiência e porque técnica, o móvel ele é construído com esse montante. Isso daqui é estrutural. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Se a gente fizer isso, vai acontecer isso. E aí você vai mostrando detalhe passo a passo com ele e ele vai entender o teu raciocínio. E na hora que ele acompanha esse teu raciocínio, você transfere a autoridade para aquilo que você está projetando. É assim que acontece. Então, essa é a forma da gente, frente ao vencer fazer essa sustentação da nossa ideia, né? E argumentar de forma para elucidar e comprovar aquilo que a gente sabe, tá? Para a gente provar, não. Eu não gosto da palavra provar, né? Porque eu acho pesada. Na verdade, é para eu mostrar que eu sei. É mais leve. E quando... agora vamos para o outro tipo de teste, que é quando o fornecedor que vai executar o teu projeto, ele não acredita muito em você. E ele não vai acreditar muito em você por duas razões, assim, de forma muito geral, são duas razões que fazem ele duvidar. Uma, porque você é recém-formado, e aí ele acha que ele tem mais experiência que você, e pode ter mesmo, tá? Que aí você é recém-formado, você não sabe nada, então a experiência dele vai ter que ser maior que a sua, vai ter que sobrepor a sua. E duas, ele não entende, ele tem preconceito de projetos que vão fazer ele desenvolver, né, executar um armário de forma diferente daquele que ele está acostumado. As duas coisas são muito comuns de acontecer e não é prerrogativa de marceneiro, planejado. Não, gente. Acontece mais com marceneiro, né? Mas acontece em qualquer profissional que venha executar o teu projeto. E aí, para eles, é um pouquinho mais fácil da gente comprovar o que a gente está, né, mostrar o que a gente sabe, porque a gente pode usar termo técnico. E aí, pega todo aquele seu vocabulário técnico que você tem e põe para fora. Usa tudo que você tem. Porque nessa hora, quando você mostrar que você tem conhecimento, bagagem, mesmo que você seja o seu primeiro armário que está sendo executado, mas você estuda, você tem conhecimento, ele vai entender. E na hora que ele entender, você vai ter o maior dos aliados do seu lado. Por quê? Ele vai saber
que quando ele fizer algo diferente, você vai pegar. Você vai descobrir e ele é que vai ter o prejuízo, não é você. Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente não recue, que a gente não se retraia frente a estes questionamentos. Eles vão existir o tempo inteiro na nossa carreira, mas quando a gente começa a combatê-los, a argumentar de forma inteligente, passiva, mas de forma assim forte, a gente cria autoridade naquilo que a gente está fazendo. E eu agrego valor ao meu projeto. Eu tenho certeza que o teu cliente e o marceneiro dele, vamos colocar assim, vão sair desse projeto falando que a arquiteta tal, que a Gabriela entende pra caramba, que ela sabe. Então, vão olhar o seu projeto de forma diferente e até a você mesma de forma diferente. Porque eles sabem que você entende daquilo ali que você está falando. Eu vou contar uma historinha verdadeira, tá? Que aconteceu comigo na obra de um cliente. Eu desenhei um armário e eu gosto de detalhes. E aí você, na hora da criação, era um armário todo de MDF branco, bem básico, mas eu não queria que ele ficasse com carinha de básico. Então, era um nicho para o micro-ondas num armário na cozinha. E com portas, porta em cima, porta embaixo, porta do lado. E eu bati a cabeça para entender aonde ia ficar a estrutura, aonde ia ficar a moldura, como que eu poderia dar um destaque sem perder muito espaço. Então, eu fiz um nicho, fiz uma moldura, e aí eu fiz a estrutura um pouco mais larga para poder colocar essa moldura. E eu tenho a característica de fazer isso em todos os meus projetos, tá? Eu faço isso, é natural. E eu desenhei isso, detalhei isso, e sim, fiz vista, 3D, corte vertical, corte transversal. Eu enchi de detalhes, porque eu sabia que ali, se não entendesse, não ia dar certo. E o que tá aqui precisa estar no papel, que ninguém tá aqui dentro para saber o que eu pensei. Então, eu fiz isso. E o marceneiro que está executando é um marceneiro do meu cliente. Eu nunca trabalhei com ele. E aí, montou-se. Eu estava preocupada, mas fiquei na minha. A cliente me manda a foto desse armário montado. Feliz da vida e tal. Não sei o que. Aí eu, que delícia, que legal e tal. Aí eu dei um zoom na foto para olhar o nicho. E estava errado, porque essa moldura não estava lá no local. Porém, ainda estava em montagem. Aí eu falei assim, calma, pode ser que ele, não tenha sido, não colocou ainda, não está finalizado, vamos aguardar. E não falei nada. E aí eu fui fazer a primeira vistoria. Tá pronto, tá pronto. Aí eu cheguei, fulano, tá pronto isso aqui? E tava uma graça, tá? Trabalha super bem o cara, super bem. E aí, tá pronto isso aqui? Ele tá sim, Gabriela. Tá tudo prontinho, falta só esse arremate aqui do lado. Aí eu, beleza. Aí eu falei assim, então, vem cá comigo. Você tá com o projeto aí? Aí ele, tô sim. Eu falei assim, então, tá faltando a moldura do nicho. Aí ele, como? Tá faltando a moldura do nicho do micro-ondas. Ele não pôs a moldura do nicho, deixou um buraco no armário. Aí a porta de baixo tava toda exposta e era um puxador em cava, ou seja, tava dessa finurinha, tipo assim, com cara de pobrinha, de que ia quebrar em 2 usos, e a de cima igual. Aí eu falei assim, cara, isso não é meu desenho, isso não é minha marcenaria, eu não posso deixar passar isso. Aí chamei ele, mostrei, eu falei assim, isso aqui tá faltando isso. Ele, como é que a gente vai resolver? Como é que não vai? Eu sentei com ele, parei com ele, fechei, eu falei assim, e aí? Da onde que você tem? Aí eu entendi como que ele tinha estruturado, então não adiantava eu tirar só o nicho, porque era uma estrutura inteiriça. Aí a gente foi dando soluções, eu falei assim, você pode fazer isso aqui, eu dei uma solução, de que você estende, faz só uma moldura, abaixa essa porta de baixo, não tem problema, a gente desconta ela, essa moldura, 2 centímetros. A de cima, a gente não vai poder fazer isso, a gente vai ter que fazer desse jeito, faz essa moldura assim, 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 assado. Eu, com ele, dei toda a solução, expliquei da onde que ele podia, por que ele não podia, qual era o que ia dar de retorno e tal. Ali eu ganhei o marceneiro, que ali ele entendeu que eu sabia o que eu estava fazendo.
Quando eu dei nome, sobrenome, endereço, CEP, caixa postal, de onde as peças iam entrar, ele nem discutiu mais. Ele simplesmente falou bem assim, não se preocupa, vai ser feito. Porque, gente, eu fiz um rascunho para vocês verem aqui. Eu desenhei isso. Isso daqui era o nicho do micro-ondas. O micro-ondas fica aqui. Então, tá vendo que a porta com detalhe em cava, ele tá alinhado nessa face. E isso dá um acabamento melhor. Então, obviamente, ele é recuado. Aqui tem uma peça que é onde a porta bate. Ok. E aí, o que ele montou foi isso. Ele montou isso daqui onde está o micro-ondas. A porta ficou totalmente exposta. Isso daqui é fininho. Ficou com cara de mal acabado. Vocês entendem a diferença? Isso é a diferença de um projeto de marcenaria, de um detalhe, de pensar aonde vai o encaixe, de pensar aonde que vai arrematar, de dar esse acabamento, e é um MDF todo branco, ninguém diz. O projeto ficou uma graça, tá? Mas precisa que ele faça desse jeito. Ali eu ganhei, ele já entendeu. E dali para frente, algumas outras dúvidas que ele teve, que é um apartamento inteiro, ele não executou sem ligar para mim. Sempre. E isso, quem ganha, sou eu que vou ter o meu projeto executado de forma fiel e o meu cliente, que não tem dor de cabeça. Então, a gente cria valor, agrega valor e cria autoridade nesse momento, nessa atitude. E o quarto ponto é produto finalizado. Um produto bem feito fala por si só. As pessoas, um projeto de marcenaria, um móvel bonito, quando estiver pronto, quem olhar fala assim, nossa, que lindo, quem fez? Quem desenhou para você? Eu já tive clientes chegando até mim porque viram o meu projeto na casa dos meus clientes. Chegaram, gostaram da marcenaria, viram qualidade naquilo dali, era do jeito que eles gostariam, né, de ter na casa, não o mesmo projeto, mas viu que o design era diferente e vieram até mim por conta disso. Então, o produto final, ele é, claro, a sua maior prova. É incontestável essa prova da sua qualidade, da sua expertise, do seu conhecimento. E ela agrega valor, assim, infinito no seu trabalho. E aí você vai me perguntar o seguinte, Gabriela, mas nem sempre eu vou ter que esperar até o projeto ficar pronto. E se o cliente parar no meio do caminho? Eu nunca tive nenhum projeto finalizado, concluído. Gente, leva tempo mesmo, tá? Leva tempo. Eu tenho projetos que levaram mais de ano para ficar pronto, mas fica pronto. Uma hora ele vai ficar pronto. Só que o quarto elemento, ele é a prova incontestável e máxima. Só que para ele acontecer, as outras 3 já aconteceram. E no meio do seu percurso, essas 3 já estão agregando valor ao seu produto, ao seu projeto. Então, não desmereça o seu caminho. Não desmereça as outras etapas. Não descuide das outras etapas. Faça todas elas de forma correta e com capricho. Porque capricho é o nome do projeto de marcenaria, tá? Então, não desmereça as outras etapas. Elas vão fazer o teu projeto, o teu produto, a tua percepção no mercado ser elevada. O último elemento, que é a obra concluída, ela vai fazer sacramentar a história, entendeu? Vai bater o martelo. E quando isso acontecer, registrem. Registra, porque isso é prova. Como se eu pudesse colocar, como se fosse um diploma para você colocar no teu currículo. Quanto mais você tiver, mais provas você tem, mais valor agregado o teu trabalho vai ter. E o teu nome também vai ter, né? Que muitas vezes nós, arquitetos, o nosso trabalho é o nosso nome. Então, a Gabriela Grepp, ela desenha marcenaria super bem. Ela tem um desenho super diferenciado. O traço dela é específico, ela personaliza.
ela não faz igual para todo mundo. É isso que a gente quer. Então, esses 4 pontos, eles levam você nesse ponto que eu tô acabando de falar, que a gente está conversando, que é elevar o valor percebido do teu produto. Então, esses 4 pontos levam você a ser percebida como um expertise naquilo que você está fazendo, que no nosso caso é projeto de marcenaria. Então, não descuidem deles, tenham atenção a todos eles, tá? E procurem cada vez mais e sempre estar estudando. Estuda mesmo. Estuda o que você faz, como você faz. Estuda quais são os materiais. Estuda qual é a melhor forma de você apresentar o que você está apresentando. Então, repassa esses 4 pontos como os 4 pontos que vão elevar o seu valor percebido no mercado. A criação do teu projeto. Então, você cria pensando já em como aquilo ele vai ser executado. Você vai desenhar, detalhar, né, fazer este projeto. Esse projeto, ele comprova, ele aprova e ele afirma que a sua criação vai ser executada. Então, você ali demonstra, por meio de desenho gráfico mesmo, ou imagem de 3D, que aquilo que você sustentou, criou e elaborou, pode ser executado. Você vai ter também um momento em que você vai ter que sustentar, defender essa sua ideia, seja ela para o seu cliente final, seja para o fornecedor, ou seja para um colega de profissão. Mas essa hora que você defende, que você sustenta através de argumentos, né, e comprova, mostra que atrás de um belo design, de uma bela criação, existe técnica, conhecimento, estudo para fazer aquilo ali acontecer de forma verdadeira. Você não está mentindo, você não é uma propaganda enganosa. E, por fim, você tem a execução do teu projeto, né? A materialização dessa ideia, desse projeto, que é a prova social mais forte que você pode ter. Porque o projeto que você criou, quando ele executa da forma que você criou, e ele fica exatamente como você disse que ele ia ficar, ninguém vai te contestar. Ninguém vai te contestar. E esses 4 pontos, né, essa jornada, ela vai fazer você ter uma percepção, né, ser percebida de forma diferenciada no mercado. E nos dias atuais, e em qualquer dia, sempre foi assim, tá? Mas hoje em dia, mais ainda, você ser percebido como alguém que tem uma habilidade extra, um diferencial, um toque, uma qualidade que é muito específica tua, faz muita diferença para que você consiga entrar no mercado e se manter no mercado. Porque muitas pessoas não têm tanto conhecimento técnico ou embasamento e são ótimas em convencimento. Essas pessoas não perduram, porque ela não consegue sustentar aquilo que ela está propondo. Mas a pessoa que tem técnica e que sabe o que está fazendo e faz de forma verdadeira, não tenta criar coisa mirabolante que não dá para ser executada. Você só vai se queimar no mercado. Isso vai depor contra a tua credibilidade. Então, proponha sempre projetos possíveis de serem executados. Seja verdadeiro com o seu cliente. Isso te mantém no mercado e isso também eleva o valor agregado do seu serviço e do teu nome. Isso cria credibilidade e as pessoas procuram, compram e querem estar com pessoas que têm credibilidade. O que eu quero é que as pessoas cheguem até vocês falando assim, nossa, eu quero um projeto da Melissa. Eu quero o projeto dela porque ela tem um projeto diferenciado. Eu quero um projeto aqui da Maiara, porque ela sabe fazer do jeito que eu gosto. E eu já vi que ela sabe o que ela entende do que ela está falando. Eu sei que com ela eu vou ser bem
atendida, que a minha expectativa vai ser alcançada. Então, esse é o valor percebido que a gente tem que percorrer. Existem vários caminhos, mas esses que eu passei aqui para vocês é uma forma, é a forma que eu já testei, é a forma que eu já passei e que dá certo. Então, eu espero que isso tenha, assim, agregado a vocês, né, no formar a sua mentalidade, a sua maneira de construir projetos e de se posicionar no mercado, porque a gente não pode ser só técnico, a gente tem que pensar com uma cabeça de mentalidade de empresário de mercado, a gente tem que se preparar para tudo, né? Então, a gente está aqui falando, eu estou aqui falando de projeto de marcenaria, porque eu quero desmistificar essa área de projeto da arquitetura, que é uma área que as pessoas acham que não é importante, que é supérfluo, que pode ser colocada para segundo plano, quando na verdade não é. Ela é uma das áreas dentro da arquitetura que mais soluciona, que mais impacta e onde a gente tem menos formação acadêmica. Então, eu estou aqui compartilhando um método, a forma projetual que eu faço no escritório, que eu venho fazendo há 20 anos e que estou todo dia melhorando, aplicando, atualizando, para que ela sempre corra do jeito que ela tem que ser, que é a satisfação final, né? Que eu seja coerente, que a minha produção seja coerente com a minha fala. É isso que aqui eu tento fazer no meu escritório e que eu estou tentando compartilhar e passar para vocês. Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até agora.